É com muita alegria e satisfação que eu visito os Estados Unidos. Permito dizer, eu estou me sentindo quase em casa. O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa. Que governo de porcaria é esse do Temer? Ainda fica com essa porcaria da reforma da Previdência. 65 anos, não vai aprovar. Você, Temer, Sua Excelência Temer, não vai aprovar a reforma da Previdência. Tome vergonha. Mais uma vez, uma salva de palmas a esse nosso amigo, Ciro Gomes. Quando Lula toma posse, no dia 1º de janeiro de 2003, a taxa de câmbio atualizada a valor de hoje estava a R$ 9,20. Compreenda? O câmbio deve estar aí beirando os 3,90, 3,84. Estaria, se fosse o Lula tomando posse hoje, a valor de hoje, a R$ 9,20. Quando o Lula, 8 anos depois, entrega o governo para Dilma, essa taxa de câmbio está, a valor de hoje, a R$ 1,75. O que acontece quando a taxa de câmbio muda com essa proporção? E ninguém é obrigado a ser economista, nem precisa nem de longe. É que o Brasil integrou-se de tal forma ao mundo que todos os nossos preços reais da nossa vida comum, do nosso povo mais simples, estão vinculados ao dólar. Por exemplo, o preço do pão, porque o Brasil não compra trigo. A turma que me segue por aí sabe da brinca. Então, o pão é trigo, e trigo, como o Brasil não produz, compra do estrangeiro em dólar. Eu precisava de R$ 9,20 no primeiro dia do governo Lula para comprar um real de trigo, $1 de trigo, e 8 anos depois eu preciso de apenas R$ 1,75 para comprar o mesmo dólar de trigo. Ou seja, eu posso dizer, no concreto, tendo o pão como referência, que o povo brasileiro multiplicou por 4 praticamente a sua capacidade de consumo durante os 8 primeiros anos do Lula. Mas o que acontece com a produção brasileira? Aquele velho modelo nacional desenvolvimentista que colapsou, segue se desindustrializando o Brasil dramaticamente, porque se fica barato consumir, sair de São Paulo para Miami é mais barato do que ir para Fortaleza, quando todo mundo sabe que Fortaleza é 1000 vezes melhor do que Miami. I mean it, né? Então, o que acontece? A indústria não tem condição de sobrevivência, porque o produto importado fica muito barato aqui e a exportação do produto brasileiro para o estrangeiro fica muito cara lá fora. Então, nós vamos destruindo o processo produtivo e financiamos um ciclo de consumo felicitante. O povo fica alegre, multiplica por 4, imagina a capacidade de consumir, e, de repente, vem a amargura do fim da festa. Qual é o fim da festa? Os preços das commodities que sustentaram esse ciclo de expansão do consumo explodiram durante o período Lula. Vou dar os números. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro trabalhando na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada por $38. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estamos vendendo a $110 um barril de petróleo. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo o barril de petróleo a 30. Então, aquele montante de dinheiro que as commodities pagavam some pela queda de preços e a Dilma desvaloriza o real. Então, ela recebe a 1,75 e repete o filme lá de trás, e no dia seguinte da posse, o dólar vai para 4 por 1. E resultado prático, o brasileiro que tinha aumentado por 4 a sua capacidade de consumo perde 1/3, 1/4 da sua renda. 1/3 não, metade da sua renda. Assim. E a explicação foi contratar o Levi, economista do outro lado, que tinha sustentado a política do outro lado e que agora está com o Bolsonaro, anunciando que vai desmamar o agronegócio brasileiro. Atenção, Brasil, a desindustrialização é um fenômeno dramático, agora eles vão destruir o agronegócio brasileiro por pura interdição mental. Pura interdição mental, não é por inteligência. Vamos refletir,
razões de fato e tal. O Ceará, que é o meu estado, é o estado mais sólido fiscalmente do Brasil. Eu gosto de dizer isso porque eu não sou nenhum maluco. O Ceará hoje é o estado que mais maior volume de investimento tem hoje em termos absolutos. Vocês têm compreensão do que é um estado pobre do Nordeste investir mais do que São Paulo, do que o Rio, do que Minas? Aí até covarde. Rio e Minas não estão pagando os funcionários, Rio Grande do Sul não estão pagando os funcionários. Portanto, se alguém aqui tem compromisso com sanidade fiscal e austeridade fiscal, na prática sou eu. Mas fazer isto é uma estupidez. O resultado prático, vamos lá, a Dilma chama o outro lado faz mais do mesmo, que esta ideologia assentada numa mitologia que a crise de 2008 já desmoralizou, que é a crença, né? Não digo que seja mal intencionado de todo, mas é ingênua, para ficar do mínimo, de que o mercado livre tem o condão, a força e a mágica de resolver a equação do desenvolvimento humano. Isto nunca aconteceu na história da humanidade em nenhum quadro do tempo e em nenhuma quadra da geografia do planeta Terra. Os americanos, como potência, não existiriam se não for o peso do Estado americano na compra governamental a pretexto de defesa, a pretexto de saúde, a pretexto de corrida aeroespacial, a pretexto de saúde. E, mais recentemente, o receituário que eles usaram para sair da depressão de 2008, e estão fazendo isso brilhantemente, foi exatamente o oposto do que eles estão determinando que as autoridades brasileiras façam. Eles estão na maior expansão monetária da história moderna, com taxa de juros negativa. Os economistas piram. Eles estão com a maior expansão monetária, com taxa de juros negativa, financiando déficits gêmeos, déficit fiscal cavalar e um déficit comercial mastodôntico. E lá está a economia americana indo ao pleno emprego. Já vai fechar uma janela de oportunidade que durou 10 anos para nós, e nós não fizemos nem sequer atenção, que é pegar juro americano negativo e trazer o nosso para perto disso e fazer a equação fiscal. Então, aqui está o diagnóstico. E tem saída? Tem, mas é preciso que a gente debata essa saída, some inteligências, porque o problema, a cada rodada de equívoco, vai se agravando. Nenhum dos problemas brasileiros é trivial ou simples, mas todos têm solução. Eu diria que, no fundo, para terminar minha provocação, 3 tarefas. Isso só pode ser alcançado num ambiente de projeto nacional, de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa. Vamos discuti-las. Primeiro, levantar o nível de formação bruta de capital do país. Ou seja, esquecer a ilusão de que nós vamos ser premiados pelo bom mocismo internacional e, por isso, o dinheiro que nós não temos vai vir de fora. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Deixa que eu lhes vejam como é estúpido. Nunca aconteceu. Não, vamos fazer igual o país tal, que fez toda essa receita do bom moço internacional, recebeu a chancela do Fundo Monetário, de Bretton Woods, recebeu a medalhinha, você é um bom moço internacional. Então agora nós vamos todos investir no seu país e vamos tirar você da merda e vamos criar os empregos que vocês precisam. Nunca aconteceu isto na história de nem um país na história da humanidade. Ou seja, o capital que sustenta desenvolvimento é o que se faz em casa. Quer dizer que não há um concurso externo? Claro que há. Mas o capital externo é igualzinho ao agiota local, igual. Se você tem um saldo médio alto, ele lembra do seu aniversário, manda cesta de Natal, né? Se você está furado no cartão de crédito e liga para o gerente, está em reunião. É a mesma coisa. Mesmíssima coisa a finança internacional funciona. Então, ao contrário do mito, o nível de poupança de um país não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a danada e satanizada da política faz ou deixa de fazer. Por exemplo, a principal tarefa da reforma da Previdência é construir um nível alto de poupança para o país. A segunda tarefa relevante é dar bem-estar mínimo aos nossos idosos. Essas devem ser as guias de uma reforma da Previdência. Nada disso está considerado na imbecil reflexão com que a gente trata esse complexo aspecto do problema fiscal brasileiro.
Segundo, nós precisamos achar um acordo, uma hegemonia, algum jeito de impor inteligência a esta confusão que é decidir que relação nós vamos ter com o Estado brasileiro e as empresas. Porque é impressionante como o brasileiro plutocrata, o barão, está votando contra seu próprio interesse. O que nós estamos falando no fim do dia é que a austeridade fiscal passa pela reinvenção do modelo de governabilidade do Brasil. Porque nós assistimos o último presidente da República se manter no cargo, o Brasil todo viu, por meio de emendas orçamentárias. Nós vimos tantas outras vezes a urdidura de políticas públicas por meio da utilização do orçamento. Nós não temos que mudar o modelo de governabilidade do país, de financiamento radicalmente e de lobby pós-eleitoral. Radicalmente. Nós temos 400 frentes parlamentares em funcionamento no país, submetidas a uma única regra: financiamento privado, que ninguém sabe como se dá. Não, agora é pior. Financiamento individual de campanhas em que o cidadão pode, do seu, usar sem limite. Então, esse é o único país, a única democracia do mundo que legalizou a plutocracia. Então é o seguinte, qualquer candidato de vossas mercês que estão aqui só pode receber contribuições dos amigos e tal, e gastar do seu parco e suado dinheirinho. Nosso amigo Benjamin Steinbrück, se quiser, pode gastar 1 bilhão. Ele tem. O Roberto Setúbal, se quiser, pode gastar 2 bilhões, se quiser. Então, evidentemente, está tudo errado. Mas deixa eu dizer uma coisa, senão não seria o Ciro Gomes. Orçamento brasileiro. Orçamento brasileiro. Corrupção, corrupção. De todo o orçamento brasileiro, para o exercício de 2018, recém-findo, nós vimos em investimentos serem aplicados 1,7% do PIB. 1,7% do PIB. Enquanto isso, do orçamento brasileiro, nós gastamos 14% do PIB com juro para dívida. E isto, as elites estão induzidas a dizer que não é corrupção. E é da pura, e da grossa, e do atacado. Mais uma vez, nós estamos falando... O que não justifica aquela outra, tá? Nós estamos falando de como o Estado brasileiro privatiza recursos que se tornaram públicos depois que ele tributou a renda das pessoas. Basicamente é disso que nós estamos falando. Exatamente. Como é que o Estado brasileiro... Nós estamos de acordo nisso. Isso, né? Como é que os países que têm algum êxito nisso se comportam? Então, eles têm, no processo de arrecadação, um esforço de equidade. Primeiro, não há sociedade capitalista mais desigual do que a brasileira. Você pode ter aí 2 ou 3 países da África ainda em conflitos tribais, que não há estatística e tal, vamos supor que tenha. Mas, das economias organizadas do mundo, a brasileira é a de pior distribuição de renda do planeta. Nós chegamos ao paroxismo em que 5 brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5 mesmo, não é 5 mil não, 5 brasileiros têm a fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais. Isso aqui é um problema de escala para o mercado. O capitalismo moderno se afirma no consumo de massa, e o consumo de massa se afirma na renda. Eu destruo a renda e não entendo por que 220 mil lojas fecharam no Brasil nos últimos 3 anos. 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos 3 anos. Mas não é disso que eu quero falar. Então, eu pego essa estrutura e eu faço uma tributação dramaticamente regressiva, porque eu faço uma opção de tributar o consumo. E aí o consumo de um pobre, que equivale a uma cesta básica e meia, a 2 cestas básicas por ano, eu tomo dele 42% de carga tributária. Enquanto a tributação de lucros e dividendos, que só o Brasil e a Estônia não cobram, isso depois de 16 anos, me perdoe meu eminente senador, de governo do PT, né? Nós temos 16 anos de governo assim chamado de esquerda, só o Brasil e a Estônia não cobram tributo sobre lucros e dividendos. Qual é a explicação para o meu cidadão ali morrer com 27,5% no salário dele, na remuneração dele,
E o camarada que recebe 9 bilhões de reais, uma família, 4 famílias recentemente receberam 9 bilhões de reais. É o Banco Itaú. Distribuiu para 4 famílias sem pagar um centavo de lucros e dividendos. Todos esses incentivos que foram dados para as multinacionais dos automóveis foram transformados em lucros e dividendos e remetidos para o estrangeiro com 0 tributo. Isto, moralmente, nos deixa muito sem autoridade, né, para fazer, já na questão da arrecadação. Eu queria falar um pouquinho de distribuição de renda. Nós temos vivido uma certa demonização da solidariedade no Brasil, como se nós tivéssemos uma população, uma sociedade solidarística. Eu não acho que nós, algum dia, tivemos uma sociedade solidarística, mas, nesse momento, talvez nós tenhamos ideologizado a solidariedade de alguma maneira. Qual é o seu pensamento sobre a política de distribuição de terras no Brasil e ocupação urbana? O problema da moradia nas cidades e o problema da distribuição de terra no campo. Nós perdemos o passo, e essa é uma agenda a rural, é uma agenda dos anos 50, que não funciona mais, por conta desses episódios que eu disse. O empreendedor novo é densamente tecnológico, é caracterizado por mega escala e tende, não é, a funcionar com financiamento global. Se eu faço a reforma agrária ao modo dos anos 50 de ser, Stedley, não sei o que e tal, eu confino uma família a 1 hectare, a 2 hectares, e eu, por definição, estrangulo ele na escala, condeno ele a um mecanismo de financiamento ineficaz, que vai ser sempre, acaba sendo um subsídio do Estado, e condeno ele a não se adensar tecnologicamente. Então, é preciso o quê? Garantir o latifúndio? Não, também não. Então, nós precisamos experimentar para o campo, nós precisamos experimentar modos novos, não é? Em que você possa, por associativismo, e isso é mais fácil de fazer no Sul do que no Norte e Nordeste, aí são tradições culturais, migrantes, italianas, alemãs, etc., etc. Eu não estou falando que são melhores, não. São tradições. Como eles lá têm pouca terra, eles já se associam há muitos anos, há séculos, a propósito, né? Mas a França, para manter uma pequena agricultura, uma pequena fazenda, já gasta para subsidiar uma vaca per capita mais do que gasta para manter uma criança numa creche francesa, por cabeça. É uma opção. No caso brasileiro, francamente, um zoneamento econômico e ecológico nos permitiria resolver o problema da terra e ainda chamar gente. Percebe? Como é estúpida a nossa falta de projeto. Então, você tem uma certa cobiça, que é o adensamento da infraestrutura. Então, um negócio que inventaram até um nome que chama gentrificação. Então, você lança no Rio Grande do Sul uma infraestrutura semi-perfeita, escoamento por asfalto, energia rural, etc., etc., etc. Então, a luta pela terra vai para lá, e onde já não é lugar de latifúndio, a não ser a metade sul, que não por acaso a metade sul é o lugar que mais empobrece relativamente no Brasil, porque não entendeu ainda que a pecuária extensiva, de corte, etc., não funciona mais, porque o Uruguai está do outro lado fazendo outro tipo de pecuária, né, com adensamento tecnológico, com acesso a mercado globalizado, com financiamento completamente diferente daquilo que é disponível para o empreendedor brasileiro. No Nordeste e na Amazônia, já o assunto é outro, completamente distinto, porque aqui, veja como a gente precisa conhecer o Brasil. O semiárido, se você botar 10 hectares, você não cria um boi. Em 10 hectares. Em Tocantins, você cria 10 bois num hectare. Então, o tipo de atividade econômica vai variar muito do tipo de... E qual país do mundo tem as alternativas que o Brasil tem? Nenhum. A China depende vitalmente do mundo exterior, a ela, para comer. Depende vitalmente para os insumos básicos da indústria. Por exemplo, Brasil e Austrália. E nós, ao invés de transformarmos isso num vetor estratégico, saímos falando bobagem numa hora em que os americanos estão fazendo um esforço de pinça sobre a China, com a questão da Coreia do Norte, que é tutelada como se fosse o Uruguai do Brasil, um país irmão, muito perto e tal, simplesmente nós vamos perder um mercado central
por alguns anos para a China, para os Estados Unidos, por pura loucura, despreparo. Nós não temos. Me diz uma coisa: que dia foi? Eu sou candidato a presidente da República e disse inúmeras vezes, eu fui 3 vezes, portanto, eu sou obrigado mesmo a conhecer as pessoas, a geografia do país e tal. Que dia foi, Suplicy, que alguém pediu para nós para mudar a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém? A gente frequenta aqui, eu sou funcionário fui funcionário do Benjamin Steinbrück, que é judeu. Ele nunca disse: Ciro, rapaz, fala com teus amigos aí, vamos tirar. Ninguém pediu isso. Aí o maluco inventa. Imediatamente, para dar um sinalzinho, a comunidade árabe boicota a carne de bode e de frango e de carneiro do Brasil. Então, assim, botaram um garoto de 13 anos, adolescente, tuiteiro, para governar o país. E aí vem a minha pergunta. Qual é na sua bola de cristal, o que ela diz sobre o governo Bolsonaro? Confusão.